pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, ao nosso encontro semanal de ciências. Eu estou aqui torcendo para que vocês estejam ótimos. Mas fala aí para mim, estão conseguindo fazer as atividades? Deu tudo certo da última aula? Conseguiu entregar as atividades a tempo? Tirou dúvida? Se por acaso apareceram, né? Elas apareceram. Mas, gente, vocês já perceberam que o ano está encerrando, né? Então, já já nós estamos também concluindo o nosso trabalho, nossas videoaulas, certo? Então, veja como o tempo passa rápido, né? Há pouco tempo, né, alguns meses atrás, estávamos iniciando o ano letivo com essas aulas, né? Uma parte presencial, outra parte à distância, em todas essas modalidades, né, que nós vimos com estudo dirigido, com videoaula, com aula presencial, enfim, foram tantas coisas. E já já o ano está concluindo, né? Já já encerramos nosso trabalho de 2021, né? Que Deus nos abençoe, né? Que no próximo ano seja diferente, seja melhor, que a gente volte assim com a nossa vida mais parecida do que era anteriormente, né? Sem esse medo, sem esse receio todo do Covid. Mas vejam como o tempo passa rápido, a gente nem percebe, né? Há pouco tempo a gente estava no início e agora já estamos no final. Então, isso tudo é bom, né? Graças a Deus nós estamos aqui, vivos, saudáveis, né? Fazendo o nosso trabalho, estudando, enviando atividades, realizando atividades diferentes. Enfim, isso tudo é muito bom, não é? Então, vamos dar sequência ao nosso trabalho. E aí, dando sequência ao nosso trabalho, hoje nós vamos falar em materiais sintéticos, tecnologia e alimentação, né? Nessa nossa primeira videoaula. Em nosso livro, nós vamos encontrar da página 222 à página 231. Vamos lá? Olha aí, gente, em nosso livro, a abertura do capítulo 13, ele mostra aí materiais sintéticos e os resíduos sólidos, né? Esse é o título. Observe a imagem, olha aí, dá pra gente ver de cara logo lixo, não é? Material descartado aí onde? De maneira errada, no fundo do mar. Olha aí. Lixo contendo materiais plásticos em Recife de Coral, localizado nas pequenas ilhas da Sonda, na Indonésia, em 2016. Olha aí. Você conhece a expressão faca de dois gumes? Uma faca desse tipo tem uma lâmina que corta dos dois lados. Por isso, essa expressão é usada em situações que um fato pode representar tanto aspectos positivos quanto negativos. O desenvolvimento tecnológico, por exemplo, pode ser associado a essa expressão. Com o auxílio da ciência e da tecnologia, o ser humano desenvolveu uma infinidade de produtos e processos que, por um lado, melhoram as condições de vida da população e, por outro, geram problemas que afetam o ambiente e a saúde humana e a de outros seres vivos. Um dos maiores problemas que enfrentamos hoje é a enorme geração de resíduos sólidos como embalagens, né? É o material de descarte, né? O lixo. Para se ter uma ideia, cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico são lançados nos oceanos por ano. Então, observe a imagem novamente aí, que é que já vimos no início. Que triste, né? A gente saber que nos oceanos tem essa quantidade toda de lixo. A questão é, você sabe o que é um material sintético? Vocês já ouviram falar nessa expressão, não é? Material sintético. Cite exemplos de objetos feitos de plástico ou que tenham plástico em sua composição. Quais são as consequências do descarte inadequado desses objetos no ambiente? Plástico é um problema, não é? Para onde vai o lixo recolhido das casas e das indústrias? Que medidas podemos tomar para diminuir o volume de plásticos e outros materiais sintéticos no lixo? Tá vendo quantas questões? Vamos lá. Os materiais sintéticos, né? A gente acabou de perguntar se vocês sabem o que é material sintético. Cada vez mais, o desenvolvimento científico e a tecnologia vem alterando nossa vida e o ambiente de maneira positiva. Mas será que é apenas isso?
Por exemplo, se por um lado são desenvolvidos medicamentos que previnem doenças, por outro, estão sendo criados resíduos que poluem o ambiente, como veremos adiante. Uma das aplicações tecnológicas que vem causando profundas mudanças sociais e ambientais é a produção de materiais ou substâncias sintéticas, como os plásticos. O material sintético é produzido em laboratórios e indústrias a partir da transformação de materiais naturais, como o petróleo. Por resultado de muitas transformações, o material sintético geralmente é muito diferente das substâncias naturais originais. Então, quando nós falamos de material sintético, estamos falando de algo que já foi muito transformado, não é? Que surgiu a partir de materiais naturais, mas que passa por inúmeras transformações. Então, ele deixa de ser natural e passa a ser sintético. O algodão extraído de plantas é um exemplo de material natural usado para a confecção de roupas. No entanto, atualmente muitas roupas são feitas de poliéster, que é um material sintético fabricado a partir de compostos obtidos do petróleo. Veja aí na figura, aqui é a etiqueta, né, de uma roupa aí, ó, 100% algodão, então ela é feita de algodão. Já a segunda, observe, gente, 100% poliéster. Poliéster é um material sintético, que é bem diferente de algodão. A borracha natural é feita a partir do látex produzido pela seringueira, uma árvore nativa do Brasil. Vocês lembram, né, dessa imagem? É muito comum nas nossas aulas de ciências, desde as séries iniciais. Ao látex são adicionados alguns produtos para que a borracha fique mais dura e elástica. Com essa matéria-prima são fabricados, por exemplo, brinquedos, luvas de borracha, utensílios de cozinha, preservativos, né, que são camisinhas, e pneus. Já a borracha sintética é feita por meio de um processo industrial, a partir de derivados do petróleo. Durante esse processo, são adicionados ingredientes que mudam a cor, o cheiro ou a textura do material, conforme o produto que será fabricado. Aqui na imagem nós vemos a extração do látex da seringueira, não é? Olha aí, acontece muito, né, na região norte do nosso Brasil. Vamos lá. Nós já falamos de materiais sintéticos, né, que são materiais que partiram do natural, mas que já foram transformados várias vezes e se tornaram materiais sintéticos. Agora vamos falar dos plásticos, né, que é um material sintético, né? Repare nos objetos à sua volta. Quantos deles têm partes feitas de plástico? Você provavelmente identificou muitos objetos que contêm plásticos em sua composição. Pode ser brinquedos, né, garrafas, utensílios domésticos, encanamentos, fios, embalagens, roupas, peças de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, etc. Então, é uma infinidade. Os plásticos estão presentes nos mais variados ambientes, né? Na escola, em casa, nos hospitais, no comércio, enfim, em todos os lugares, né? Tem plástico. Em todos os lugares a gente encontra plástico. Os plásticos são materiais sintéticos feitos a partir de derivados do petróleo. O uso desses materiais é vantajoso em determinadas situações, pois são resistentes, podem ser facilmente moldados, né? O termo plástico, inclusive, ele vem do grego plásticos, que significa adequado à moldagem. E costumam ser mais baratos que outros materiais, como o vidro, o metal. Pense na nossa casa, na nossa cozinha. Quem é que não tem lá um armário cheio de plástico, hein, gente? Quem é que não guarda o alimento no plástico? Quem é que não leva a geladeira, né? O alimento no vaso plástico? Eles são muito utilizados, né? Mas vamos lá. Além disso, os objetos feitos de plástico costumam ser mais leves, o que facilita o manuseio e o transporte. Equipamentos eletrônicos portáteis, como tablets e notebooks, por exemplo, são montados a partir de diversas peças plásticas. A desvantagem do plástico, no entanto, é que esse material representa um grave problema ambiental. A maior parte dos plásticos não é biodegradável,
Portanto, não pode ser decomposta por bactérias e fungos. Quando o material é biodegradável, né, ele se decompõe por bactérias e fungos, né? Ele fica no ambiente e se decompõe. Porém, isso não acontece com o plástico. Então, como vimos no capítulo 2, bactérias e fungos são seres decompositores. Eles se alimentam de restos ou das fezes de seres vivos. Materiais não biodegradáveis não sofrem a ação de decompositores e, por isso, se acumulam na natureza. Esses materiais, eles demoram centenas de anos para se desfazer, pela ação da chuva e do vento, por exemplo. Pedaços de plásticos podem se espalhar pelo ambiente e ser ingeridos por animais que os confundem com alimento. Quando isso acontece, muitos animais acabam morrendo. Em outros casos, o plástico se acumula no corpo deles e acaba sendo transferido ao longo das cadeias alimentares, o que pode causar danos à saúde dos seres vivos. O uso do plástico se tornou muito comum e esse material passou a ser usado de vida curta, como é o caso de canudos, sacolas, embalagens de produtos de limpeza, higiene e alimentos. Após o descarte, se esse material não tiver destino correto, ele acabará poluindo o alimento. Aliás, o ambiente, né? Continuando. Um tipo de plástico com amplo uso em embalagens, principalmente nas de refrigerantes, é o PET. A sigla vem do nome químico desse plástico, o Eita, gente. Politerefitalato. Tá vendo? Que nome difícil. De etileno. Uma das vantagens desse plástico é que ele pode ser reciclado. Depois de triturado, lavado e submetido à secagem, ele pode ser usado para fabricar novos produtos de plástico. Você já observou o símbolo da reciclagem estampado em embalagens? Olha aqui o símbolo, não é? É tipo um triângulo com várias setas, né? Formado por setinhas. Ele indica que o material que compõe a embalagem pode ser reciclado. Então, observe aí nessa figura. Continuando. Na próxima semana a gente lê esses textos em anexo, certo? Agora vamos falar dos medicamentos. A maioria dos medicamentos, conhecido como fármacos, também é feita de materiais sintéticos. Esses produtos são sintetizados em laboratórios e dependem de longas pesquisas científicas que testam sua eficácia e efeitos adversos e colaterais. Efeito adverso é uma reação negativa do corpo durante ou após o uso de um medicamento. Efeito colateral é um efeito diferente daquele pretendido com o uso do medicamento, mas não é necessariamente ruim. Olha aqui na imagem a fabricação de medicamentos em comprimidos na indústria farmacêutica. Os medicamentos que aliviam dores, né, que são chamados de analgésicos, eles diminuem a febre, que são antitérmicos, e combatem inflamações anti-inflamatórios. São muito consumidos pela população em geral para aliviar sintomas de determinadas doenças. Alguns desses medicamentos são derivados de ácido salicílico, que é um componente sintético semelhante à salicina que é encontrada na casca do salgueiro, uma árvore. No entanto, o uso indiscriminado e constante desses e de outros medicamentos pode provocar efeitos prejudiciais, como irritação no estômago e até sangramentos no tubo digestório. Os antibióticos são outro tipo de medicamento, inicialmente produzidos a partir de seres vivos, né, que são bactérias e fungos, e que depois passou a ser produzido em laboratório. Essas substâncias matam ou impedem a reprodução das bactérias, sendo fundamentais no tratamento de infecções. O uso correto de antibiótico ajuda na cura de doenças e salva vidas. O uso de antibióticos sem orientação médica, no entanto, pode levar à seleção de bactérias resistentes ao medicamento. As bactérias sensíveis ao antibiótico morrem, mas as bactérias resistentes a ele sobrevivem e podem aumentar de número. Isso significa que o antibiótico pode deixar de fazer efeito se precisarmos novamente dele. Vamos lá. Defensivos agrícolas. Gente,
No capítulo 2, você viu que uma das maneiras de combater os organismos que atacam as plantas é utilizar defensivos agrícolas, que também são chamados de pesticidas, agroquímicos ou agrotóxicos. Esses produtos, em geral, são sintéticos e eliminam pragas, diminuindo as perdas e aumentando a produção das lavouras. A degradação de alguns tipos de agrotóxicos é muito lenta. Por essa razão, assim como ocorre com os plásticos, esses compostos tendem a se acumular no ambiente, podendo ser transferidos de um organismo para outro ao longo das cadeias alimentares. Dependendo de sua concentração, os agrotóxicos também podem causar problemas à saúde humana. Por isso, vários tipos de agrotóxicos com degradação muito lenta foram proibidos e substituídos por outros, cuja degradação ocorre em 1 a 12 semanas. Esses produtos também podem ser tóxicos para quem os aplica, se forem usados sem a devida proteção, né? Máscaras, luvas, botas e macacão especial. Outro problema é que os agrotóxicos também podem matar, né, determinados organismos, como a joaninha, que se alimenta de animais que atacam as plantações. Eles matam também insetos, como as abelhas e as borboletas, responsáveis pela polinização. Outra consequência do uso dos agrotóxicos sem cuidado é a seleção de insetos existentes. Com o tempo, determinado agrotóxico pode deixar de ter efeito contra um grupo de insetos, pois já terá se formado uma população de indivíduos existentes. Os insetos existentes são exemplos de organismos que passaram por seleção natural, um processo explicado pelos cientistas britânicos Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. O uso de agrotóxicos pode ser reduzido com a adoção de diversas medidas, como a utilização de um predador ou parasita da praga. Esse tipo de controle biológico elimina apenas a praga, sem causar danos a outros organismos. A rotação de cultura, o plantio direto, a manutenção de áreas próximas das lavouras, com vegetação natural da região, e a escolha da época para o plantio e a colheita menos favorável ao ataque das pragas são outras práticas que podem ajudar a diminuir o uso de agrotóxicos. Outra opção é o uso da agricultura orgânica, que se vale dessas e de outras técnicas para evitar o uso de agrotóxicos. Veja aí na figura ao lado, né? Uma horta orgânica. Na sua casa tem uma hortinha? A produtividade, né, que é a produção por área cultivada, porém, ainda dessa forma de agricultura, porém, ainda é menor que da agricultura tradicional, o que dificulta o abastecimento de alimentos em um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas. Então, por que a necessidade de usar tantos produtos, né? Tantos defensivos, tantos agrotóxicos, né, no cultivo? Porque se ele for usar apenas a agricultura orgânica, não consegue produzir tantos alimentos quanto poderia utilizar, produzir se fosse utilizado os venenos, né? Para combater as pragas. Então, com o uso desses produtos, consegue produzir bem mais. Vamos lá. Tecnologia e alimentação. O que acontece com alimentos frescos, como frutas e verduras, depois de algum tempo fora da geladeira? Claro que eles vão estragar, né? E por que eles estragam? Porque sofrem a ação de micro-organismos. Uma das maneiras de conservar os alimentos por mais tempo é mantê-los refrigerados ou congelados, já que baixas temperaturas diminuem ou interrompem as atividades das bactérias e de outros micro-organismos. Outra tecnologia usada para conservar alimentos é a pasteurização. Por meio dessa técnica, líquidos como leite são aquecidos a uma temperatura entre 72 graus e 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos e depois resfriados rapidamente, o que elimina os micro-organismos. A conservação dos alimentos também pode ser feita com o salgamento, né, que o desidrata o alimento e dificulta a sobrevivência ou reprodução de micro-organismos. É o caso do bacalhau, da carne seca ou da carne de sol, por exemplo, né? Ela é bem salgadinha, né? Veja aí no exemplo. O mesmo efeito de conservação é obtido ao serem adicionadas grandes quantidades de açúcar a alimentos como compotas e geleias depois da fervura.
Então, tanto o açúcar quanto o sal, quanto o dissecação, né? Retirar o líquido a desidratação do alimento faz ele conservar, né? Acaba demorando mais tempo. Mas não é só isso. Também tem aditivos químicos nos alimentos. Também são adicionados produtos que fazem o alimento conservar-se mais tempo. Alguns materiais naturais e sintéticos podem ser adicionados aos alimentos para conservá-los. Essas substâncias são chamadas de aditivos químicos e são usadas para dar cores e acentuar os sabores dos alimentos. Alguns aditivos são encontrados na natureza, como os corantes extraídos da beterraba ou os carotenos de vegetais de cor vermelha, laranja ou amarela, como a cenoura, ou as antocianinas, extraídas de diversas plantas. Outros são produzidos em laboratório, sendo, portanto, artificiais ou sintéticos. Um tipo de aditivo, chamado gordura trans, é fabricado por meio de um processo que transforma óleos vegetais líquidos em gordura sólida, a temperatura ambiente. Essa gordura é usada para dar mais consistência a sorvetes, batatas fritas, bolos, biscoitos, chocolates e algumas margarinas. A gordura trans aumenta o risco de problemas cardíacos, pois eleva os níveis do chamado colesterol ruim, que pode prejudicar o fluxo de sangue nos vasos sanguíneos. Por isso, os medicamentos e os médicos e nutricionistas recomendam evitar o consumo desse tipo de gordura. Também por esse motivo, os fabricantes vêm reduzindo a quantidade, de gordura trans nos alimentos. Vamos lá. E aí? Alimentos. As indústrias são obrigadas a colocar nos rótulos dos alimentos e bebidas a quantidade de gordura trans que o alimento contém. Aqui, gordura trans 0,3 gramas. Há outros termos utilizados nos rótulos dos produtos, como gordura ou óleo vegetal hidrogenado, ou parcialmente hidrogenado, que também indicam a presença de gordura trans nos alimentos. Alimentos diet, light e adoçantes. Vamos lá. Olha só. Qual a diferença, entre diet e light? A gente ouve sempre esses termos. Alimentos dietéticos ou diet são aqueles feitos sem determinadas substâncias. Pessoas com diabetes, por exemplo, devem dar preferência ao consumo de produtos diet, que não contêm açúcar comum, que é a sacarose. Já os alimentos light, que significa leve, apresentam um teor mais baixo de calorias ou de alguma substância como sal, em relação ao produto padrão. Esses alimentos beneficiam pessoas com algumas restrições alimentares. Já os adoçantes, são produtos usados por pessoas com restrição ao consumo de açúcar comum. Alguns adoçantes são produtos sintéticos. É importante lembrar que o uso desse produto por si só não leva ao emagrecimento, nem substitui a necessidade de uma alimentação equilibrada e controlada no tratamento da obesidade. Então, deu mais ou menos para entender aí a diferença entre diet, light e adoçantes, Existem os adoçantes naturais, É aquele stevia, que são mais indicados pelos médicos, certo? Gente, vamos para a nossa atividade? Nós temos aí da página 239. 239. Vamos lá. Olha aí, nós temos as questões de 1 a 4. Vocês lembram que nós vamos fazer somente a primeira questão, Vou responder com vocês aqui. As outras vocês vão responder e vão enviar ao professor, certo? Então, a primeira questão. O que é um material sintético e que materiais sintéticos você usa no dia a dia? Nós já sabemos o que é um material sintético, É aquele material que já foi transformado várias vezes, Ele inicialmente foi natural, Ele veio de origem natural, mas ele passou por tantas transformações que ele deixou de ser natural e agora ele é um produto sintético, fabricado. Então, vocês colocam aí, O material sintético é produzido em laboratórios e indústrias a partir de transformação de materiais naturais. Aí, que materiais sintéticos você usa no dia a dia? Vamos lá. A infinidade de plásticos que nós usamos na nossa casa.
na roupa que a gente veste, né? No tênis que a gente usa, na mochila, no material da mochila, não é? Que sempre tem muito poliéster. No nosso telefone, né? No aparelho aí, tem material sintético, certo? Então, para onde a gente olhar, a gente vai ver material sintético. Os medicamentos, né? Muito bem. Aí nas outras questões, como eu já falei, vocês vão responder e enviar para o professor, tá certo? Então, gente, a nossa primeira videoaula nós encerramos por aqui e já já a gente retorna com a nossa segunda, tá bom? Então, tchauzinho.